Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é... Cadê o homem? Tá aqui. O Tuba Noia e também é o Elvin de Santos. Hoje eu e o Tuba estamos aqui para falar de Marcos Leonardo. Acho que é uma semana ótima pra gente falar dele. Afinal de contas, é o homem que fez 2 gols contra o Corinthians em Itaquera. E esta semana o Santos enfrenta o Corinthians em Itaquera 2 vezes. Marcos Leonardo, que a gente sabe até onde o Dracena e o Rueda falaram, não está vendido, apesar de alguns comentaristas por aí cravarem isso. Tá aqui, tá certinho, e no OneFootball você acompanha esse tipo de notícia bonitinha, é só baixar o aplicativo aqui no link da descrição, você acompanha o mercado de transferências certinho lá, e quando você baixar o OneFootball e clicar nas notícias do Santos, lá na lupinha, Santos, você vai ver que não tem venda do Marcos Leonardo, ele tá no Santos, vai ficar aqui por um bom tempo, a gente reza, ó, até bati na madeira, metendo gol pra caramba. Inclusive esse vídeo, eu comecei com uma visão, pô, ele é bom, e terminei, meu Deus, é o novo Romário. Basicamente só com os dados que eu peguei. Deixa eu dar os créditos também para o Sérgio Pina. O Sérgio, um grande abraço, Sérgio, foi quem me deu essa ideia, pegou alguns dados também, mandou para mim no Instagram e eu tô aqui fazendo esse vídeo. Então se você tem ideia de vídeo, buscou alguns dados, buscou imagens, enfim, saiba que meu canal é sempre aberto. Como semana passada o Vinícius fez uma análise tática de Santos e Juventude, hoje esse vídeo é a ideia do Sérgio, que pegou vários dados, eu trouxe outros e juntei para fazer este vídeo. Então vamos falar de Marcos Leonardo. Menino é bom, hein? Menino é bom demais. O primeiro dado que eu trago é um baseado até no que o Sérgio trouxe, que é depois da paralisação do Paulista, né? O Santos foi eliminado do Paulista cedo, teve um tempo para treinar e foi ali que o Bustos começou a pensar mais o jogo do Santos, a tática do Santos, do jeito dele. Então, desde então, são 16 partidas. Nessas 16 partidas, o Marcos tem 8 gols. É uma média de 1 a cada 2. Com todo respeito, é média de centroavante respeitável, né? Média de centroavante bom. Mais de meio gol por jogo é média muito alta para atacante, de verdade. Pode pesquisar por aí. Ele tem exatamente 1 a cada 2 jogos, média de 0,5. É uma média muito boa, 8 em 16 jogos. E eu também estou falando sobre ele, e já começo trazendo um dado importante, que é o de acerto na finalização, porque é uma discussão recente, né, de que o Marcos chuta demais, a bola chega, ele já chuta, ele não procura o companheiro, e por total acaso a gente vê que não é verdade. No último jogo contra o Bragantino, ele dribla o goleiro, e em vez de chutar, dá para o Batistão fazer o gol, ou seja, ele tem essa visão de jogo sim. E outra, ele chuta de primeira porque ele é bom nisso. Vamos pegar esses dados. Olha só, os gols dele desde essa paralisação. Contra o Juventude só não foi de primeira porque o Ângelo toca, ele domina pra frente e bate e faz o gol. Os 2 contra o Atlético Paranaense foram de primeira. O do Banfield é de pênalti, mas é de primeira. Coritiba é uma cabeçada de primeira. Cuiabá é um toque de coxa de primeira. Contra o São Paulo é um carrinho, então é de primeira. Contra o América é de primeira a cabeçada. Ele chuta de primeira porque ele faz gol de primeira. E porque ele tá bem posicionado para chutar de primeira. Pega esses gols que eu citei. Contra o Atlético Paranaense, os 2 toques. Ele entra entre os zagueiros para ganhar na cabeçada e no toque de perna esquerda. Contra o América é uma cabeçada em que ele está livre, ele se posiciona muito bem. Contra o São Paulo ele ganha na velocidade e pega a bola que o Batistão joga para a área. Enfim, ele chuta de primeira porque ele se posiciona bem para bater de primeira. E o pênalti contra o Banfield, observem como ele sofreu o pênalti, é ele mesmo que sofre. Ele domina, corre para frente para ficar livre para chutar entre zagueiros. Os zagueiros do Banfield estão abertos, ele tá no meio, a bola cai nele, ele já dá um tapa para chutar, e aí antes de chutar, ele é derrubado. Então ele tem um senso de posicionamento muito bom, de qualidade realmente muito alta. No total desses 16 jogos, foram 39 finalizações do Marcos. 8 foram gols, 17 foram no gol, e 22 foram para fora, enfim, ou bloqueadas, né? É uma média de praticamente a cada 2 chutes, uma vai no gol. E a cada 2 desses chutes que vão no gol, ele faz um gol. Uma média muito alta. E aí eu tenho provas na comparação com outros jogadores do Brasil e até do exterior. A média dele de chutes certos no brasileiro é a 5ª mais alta, com 1,27 chutes certos por jogo. O Spiri Mendoza, ele mesmo, do Ceará é o líder, o Caleri é o 2º, do São Paulo, o Cano é o 3º e o Andrei do Coxa é o 4º. Ele é o 5º, com a média mais alta de chutes certos por jogo neste brasileiro até aqui. Aí eu fui pegar
esse 1,27 por jogo, agora é um pouco de exagero, mas só para vocês terem uma noção. Eu fui pegar campeonatos de fora, onde o Marcos se posicionaria com 1,27 chutes certos por jogo na lista de chutes certos por jogo da Premier League, por exemplo. Ele seria o sexto, à frente do Mané. Claro que é outro nível, claro que é outra situação. Só estou fazendo uma comparação crua aqui. Na Itália, ele seria o nono, estaria no top 10. Na Espanha, ele seria o quarto, com chutes certos por jogo. Atrás do Benzema de mais 2, que agora eu não lembro. O Benzema é o líder lá, foi o líder do campeonato. Ou seja, é top 10, top 5 nas principais ligas do mundo, o brasileiro incluso, em que ele é o quinto lugar de fato. E aí, eu fui pegar uma estatística que eu acho muito importante, que é o gol decisivo. O que é o gol decisivo? Você tá 0-0 e você faz o gol que abre o placar, ele é um gol mais importante do que o gol do 4-0. O Cuiabá é um exemplo, o Santos ganhou de 4-1 na Vila. Tava 1-1, o Marcos faz o 2-1. Esse gol é mais importante do que o quarto gol. Já tá 3-1, o adversário já tá aberto, tá exposto, você vai lá e faz o quarto. É um gol mais fácil, entre aspas. É um gol que na pontuação vale menos, né? Contra o América, por exemplo, tava 0-0, o Santos ganhou de 3. O 1-0 é mais difícil do que o 3-0. Entendeu o conceito? Olha como os gols do Marcos são importantes. Contra o Juventude, eu tô indo na ordem reversa. Contra o Juventude, ele faz o gol da vitória. Tava 1-1, ele faz o 2-1 da vitória. Contra o Atlético, é 2-2, ele faz os dois. Ele garante que o Santos pontua. Contra o Banfield, tava 0-0, ele faz o gol. Se ele não faz esse gol, o Santos está eliminado, porque depois tomou e se perdesse estava fora. Contra o Coxa, é o gol do 1-0. O Santos ganha de 3-0, 1-0 é o deles. Coxa na Copa do Brasil. Contra o Cuiabá, é isso que eu falei. Tava 1-1, ele faz o 2-1, coloca o Santos na frente para vencer. Contra o São Paulo, o Santos perde de fato, mas estava 1-0 pro São Paulo, ele vai lá e empata o jogo. É um gol muito difícil. Contra o América, o que eu falei também, foi 3-0, mas ele fez o 1-0. Ou seja, o Marcos garante pontos para o Santos. Quando o Santos está apertado e não está vencendo, é ele que faz o gol, que coloca o Santos na frente. Os gols do Marcos são decisivos. Ele põe o Santos na frente. Ele faz o Santos vencer a partida. Não é o quinto gol de uma goleada, o quarto gol de uma goleada. É o gol que abre o placar. É o gol que tira o empate do placar. São gols muito importantes. Para finalizar, contra o Corinthians no Paulista, ele fez 2 gols, vocês sabem, em 6 chutes. É mais ou menos a média dele. Contra o Atlético Paranaense foram 3 chutes, 2 gols. Quando ele faz mais de um gol, você vê que ele não precisou de 25 chutes. Ele é decisivo. Em Itaquera ele foi. A gente torce para que essa semana ele também seja. Pelo menos na Copa do Brasil, que a gente sabe que ele vai jogar. No Brasileiro, o Bustos talvez poupe. A gente ainda não sabe, até porque tem a Venezuela. O Santos pega o Táchira no meio de semana seguinte. Se na Copa do Brasil ele decidir e fizer o que ele fez no Paulista, a gente está feliz. Mesmo que não faça, esses dados deixam claro, o Marcos é titular absoluto, o Marcos é muito importante. Talvez seja o jogador mais importante da linha, mas essa é uma outra discussão, tá certo? Beijo, toda a sorte amanhã, volto no pós-jogo, tchau!